Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Esta semana, a lição que neste trimestre está estudando o livro de Gênesis, traz como título Todas as Nações e Babel. Na semana passada nós estudamos sobre o dilúvio, nós analisamos então esse juízo que Deus trouxe sobre a terra, uma catástrofe hídrica que na verdade marcou um recomeço para a humanidade. A humanidade antediluviana, o povo antediluviano vivia para o pecado, eram pessoas que maquinavam mal o tempo todo e de todos aqueles apenas uma família se salvou, Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. Deus então promove um recomeço, uma recriação de certa forma, trazendo para o novo mundo o projeto que ele havia estabelecido para o mundo antediluviano. E a Torre de Babel mostra que pouco depois desse juízo de Deus, por ocasião do dilúvio, os seres humanos mais uma vez se rebelam contra Deus, permitem que o orgulho, a vaidade, a idolatria, a desobediência aberta à palavra de Deus acabem trazendo mais uma vez uma intervenção direta de Deus na forma de um juízo. O verso principal, Gênesis 11, 9, diz assim: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Era plano de Deus que realmente a humanidade se dispersasse, povoasse o mundo, crescesse, multiplicasse e povoasse o mundo. Mas aqueles habitantes daquela região, onde essa torre, ou esse zigurate, como alguns também entendem, porque há evidências arqueológicas de que os seres humanos lá no passado construíram realmente grandes torres com o objetivo de escapar de uma possível inundação. E aqui nós vemos então já a primeira desobediência direta a uma orientação de Deus. Deus mesmo prometeu que não mais destruiria a terra com um dilúvio. E o símbolo dessa promessa, dessa aliança dele com a humanidade, é justamente o arco do concerto. Esse arco maravilhoso que aparece nas nuvens após uma chuva, e ele é um lembrete, então, de que Deus não mais traria um dilúvio universal sobre a terra. Mas aos seres humanos, aqueles seres humanos tentarem construir uma torre que alcançasse o céu e pudesse, como diz Ellen White, estar acima do nível das águas do dilúvio, isso mostra que eles realmente não confiavam na promessa de Deus, não levavam a sério aquilo que Deus havia dito. Na lição de domingo fala sobre a maldição de Cã, um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Primeira coisa que acontece aqui, nós vemos uma situação realmente vexatória. Noé, o patriarca, havia se embriagado. Não há assim uma concordância a respeito do seguinte aspecto: será que Noé sabia o que estava fazendo? Ou será que no mundo pós-diluviano, com mais umidade do ar, com as temperaturas alteradas do planeta, a fermentação passou a acontecer de maneira talvez até mais intensa, e talvez Noé tenha bebido suco de uva sem saber que ali havia vinho, havia esse suco já fermentado. Não temos como saber exatamente o que aconteceu aqui, mas o fato é que quando Cã, ou Cão, ele entra na tenda e vê ali seu pai nu, ele, em lugar de cobrir a nudez, como Sem e Jafé fizeram depois, ele ainda meio que debocha da condição do pai dele, de nu e embriagado. E aí, Noé pronuncia uma maldição sobre a descendência de Cã, especificamente Canaã. A lição comenta que é um erro teológico grosseiro e crime étnico, inclusive, usar esse texto para justificar teorias racistas. A profecia é estritamente restrita a Canaã. Infelizmente, há pessoas que fazem algo parecido com o que alguns fazem com respeito à marca ali sobre Caim. Há pessoas que dizem que essa marca misteriosa que Deus colocou sobre Caim
para protegê-lo seria a pele escura. Aqui no caso de Canaã, alguns dizem a mesma coisa, que essa maldição talvez atingisse então uma etnia ou algo parecido. Isso é realmente uma ideia racista, não há fundamento nenhum na Bíblia para esse tipo de coisa. A coloração da pele dos seres humanos é uma consequência, como outras tantas, do mundo pós-diluviano, com as várias temperaturas agora existentes no planeta, com nichos ecológicos se criando, com variação climática no mundo que antes do dilúvio era bastante estável, passa a haver uma maior seleção natural. Passa a haver também efeitos como isolamento geográfico, mutações também, enfim. Nós vemos adaptações em várias espécies, em várias formas de vida, inclusive na humanidade. Pessoas que migraram para regiões mais quentes, como as regiões subsaarianas, ali abaixo do Saara, né? Nas regiões africanas mais quentes, naturalmente aqueles que tinham maior pigmentação, mais melanina na pele, sobreviviam mais porque resistiam mais às radiações intensas do Sol. Então, naquelas regiões quentes, com maior incidência solar, os que tinham maior proteção de um pigmento chamado melanina, que é o que dá a coloração mais escura na pele, tinham então uma barreira natural contra essa radiação que, na verdade, é perigosa para os seres humanos. Aqueles que migraram para as regiões mais frias do globo, talvez mais lá para o norte, eles precisavam se abrigar, se cobrir com roupas para resistir ao frio. Então a pouca camada, pouca quantidade de pele que ficava exposta à radiação solar e que é necessário para sintetizar a vitamina D, por exemplo, tinha que ser mais clara para poder absorver mais essa radiação. Portanto, ali a melanina em maior quantidade não seria vantajosa, pelo contrário. Então, uma questão de seleção natural, de adaptação ao ambiente, nós vemos então a proliferação de seres humanos com a pele mais clara. Eu já disse em várias palestras e repito, Adão e Eva não eram nem brancos, desbotados, nem negros, mais pigmentados, com melanina, com mais melanina na pele. Adão e Eva, segundo o que podemos extrair do texto, Adão vem de Edom, quer dizer vermelho, eles deviam ter a coloração semelhante à do solo, à da terra, de onde Adão realmente foi tirado. Talvez uma coloração mais rosada ou avermelhada, enfim. Amarelos, brancos, negros são derivados desse casal original. Portanto, eu fiz toda essa volta aqui para mostrar mais uma vez que essas ideias de maldição ligadas à cor de pele não tem sentido nenhum e, na verdade, revelam aí um racismo, né, por trás dessas ideias. Além disso, a maldição contém uma promessa de bênção, jogando com o nome Canaã, que deriva do verbo caná, que significa subjugar. Subjugando Canaã, o povo de Deus, descendentes de Sem, entraria mais tarde na terra prometida e prepararia o caminho para a vinda do Messias. Interessante, né? Que engrandeceria Jafé nas tendas de Sem. Segunda-feira, o tema é a genealogia em Gênesis. E a lição nos faz pensar, né? Qual o propósito, então, dessa genealogia, né? Gênesis capítulo 10, que inclusive é chamado por alguns de a tabela das nações, dos povos. A lição apresenta aqui alguns motivos, pelo menos 3, para a presença dessa genealogia e outras também na Bíblia. Primeiro, enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos. Por meio desses registros fidedignos, dessas genealogias, era possível, então, reconstruir a história passada. Então, haviam marcadores temporais que era a própria vida dessas pessoas cujo nome foi registrado aqui no texto sagrado. Segundo lugar, demonstrar a continuidade desde o passado até a época em que viveu o escritor. Então, uma continuidade que nunca se perdeu, uma história linear, correta, precisa. Em terceiro lugar, lembrar-nos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado. De certa forma, isso é bem perceptível quando analisamos o número de anos em que os seres humanos no passado viveram.
a expectativa de vida deles também. Veja, Noé, Matusalém e outros personagens viveram aí quase 1000 anos. Depois começa a haver uma queda nessa expectativa de vida, né? De modo que depois do dilúvio, vidas que duravam aí 600, 700, 800 anos, passam essa quantidade de anos vividos passa a cair drasticamente. 400, 300, quando chega Abraão já são 175 apenas, e lá pelo tempo de Davi, a vida humana então chega aos 80, depois disso um pouco mais ali com câncer e enfado, como diz o texto bíblico, né? Mas os seres humanos vivendo aí nem 10% do que a raça original viveu, mesmo depois do pecado. Então essas genealogias mostram também o efeito do pecado sobre a humanidade e o quanto nós carecemos da recriação, da restauração que Deus vai promover na espécie humana, naqueles que aceitarem seu plano de redenção. Finalzinho da lição de segunda-feira, o que essa informação nos mostra é a ligação direta entre Adão e os patriarcas. Todos eles são figuras históricas, pessoas reais, de Adão em diante, e isso também nos ajuda a entender que os patriarcas tiveram acesso direto a testemunhas que tinham lembranças pessoais dos eventos antigos. Interessante isso, porque como eles eram muito longevos, eles alcançavam gerações. Então os patriarcas tiveram contato aí, quem sabe, com os netos dos primeiros seres humanos, né? E como diz a lição aqui, como as genealogias elas remontam a Adão, isso mostra que para os autores bíblicos e para nós que levamos a sério a palavra de Deus, inclusive para Jesus também, que se referiu a Adão e Eva como personagens literais, históricos, reais, para os autores da Bíblia, Adão, Eva eram sim pessoas reais, pessoas que existiram, não parte de uma história alegórica ou mítica ou coisa parecida. Terça-feira, um idioma. Então aqui entra mais realmente na história de Babel, né, da Torre de Babel. E aqui nessa torre nós vemos uma série de qualidades, né, de defeitos aqui por parte desses seres humanos, que em lugar de obedecer à ordem de Deus de se dispersarem por toda a terra e povoarem a terra, se aglomeraram ali em volta daquela construção. Aqui nós vemos a vaidade humana, porque eles dizem, aqui diz o texto que eles queriam tornar célebre o nome deles mesmos, quando na verdade a nossa vida existe para glorificar o nome do nosso Deus e não o nosso nome. Eles desprezavam a palavra de Deus. Como eu disse, Deus prometeu que não mais destruiria a terra com o dilúvio, mas eles quiseram construir uma torre, uma pirâmide, quem sabe escalonada, um zigurate. Como eu disse, há evidências arqueológicas de que povos do passado construíram realmente zigurates. Nós temos isso lá na Ásia, temos aqui nas Américas, né? Tanto Central quanto América do Sul. Maias, astecas, incas construíam templos em forma de pirâmides com degraus. Lá na antiga Ur, hoje Iraque, há ruínas de zigurates. Então, o propósito era, além de escapar de possíveis inundações, cultuar os deuses, chegar mais perto, segundo a concepção desses deuses. Então havia também idolatria envolvida nessas construções. Espiritualizando um pouco, podemos também pensar que em nossos tempos há muitas pessoas construindo torres ideológicas, torres de atitudes paganizadas, enfim, torres que envolvem idolatria, desprezo à palavra de Deus, torres humanas, obras humanas, que não dão em nada, que vão ser simplesmente destruídas por Deus. Queriam construir uma torre para chegar aos céus. Na verdade, a sua real intenção era ocupar o lugar do próprio Deus. Veja que coisa séria, né? Eles queriam substituir o Criador, né? Deus o Criador. Esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. Tanto é que Babilônia será usada, né, no Apocalipse como símbolo de um sistema que se opõe a Deus, quer se colocar no lugar de Deus, e envolve confusão. A palavra Babilu, confusão. A referência a Sinar, no início do relato sobre a Torre de Babel, em Gênesis 11, reaparece no livro de Daniel.
designando o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios do Templo de Jerusalém. Entre outras passagens do livro, o episódio de Nabucodonosor erguendo a estátua de ouro, provavelmente no mesmo lugar, na mesma planície, é o que mais ilustra esse estado de espírito, de rebelião. Em suas visões do fim, Daniel viu o mesmo cenário nas nações da terra, se reunindo contra Deus. E aí nós temos aqui Daniel 2:43, 11, 43, 45, em comparação com Apocalipse 16, 15 e 16. Embora essa tentativa falhe, como também aconteceu com Babel. Falhou a tentativa deles. Na lição de quarta-feira, nós então continuamos aqui o estudo sobre a torre, né? E aqui nós vemos então aquilo que Deus faz para impedir essa obra de desprezo pela palavra, de vaidade, de idolatria. Vamos descer, confundamos a língua dos homens. Interessante que aqui nós vemos mais uma vez o plural. O mesmo plural que na criação é usado quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo envolvidos na criação do ser humano. E aqui nós vemos de novo a divindade, que é plural, agindo, intervindo aqui com o juízo. E o verbo novamente aparece no plural. Desçamos, vamos descer e confundir a linguagem dos seres humanos. O conceito enfatiza o envolvimento de Deus com a humanidade. Interessante, né? Ao passo que aqueles habitantes ali daquela região de Sinar queriam subir até os céus como deuses, agora a gente vê Deus descendo até os seres humanos para interagir, para se envolver na nossa história. É um Deus transcendente que se faz imanente, que está ali presente, né? Claro que a maior prova disso é Jesus Cristo. Deus se fez ser humano para conviver com humanos e finalmente morrer na cruz para pagar o resgate desses humanos que haviam se extraviado por causa do pecado. Mais alguns trechos interessantes aqui na lição de quarta-feira. Duas vezes o texto em Gênesis fala sobre Deus descer, o que parece indicar o quanto ele se importa com o que estava acontecendo ali. De acordo com a passagem, o Senhor queria acabar com a profunda união deles, a qual, dado o seu estado decaído, só poderia levar a outras maldades. Por isso, ele escolheu, melhor dizendo, confundir seus idiomas, o que poria fim aos seus esquemas de união. E aqui nós vemos então a origem dos idiomas, das várias línguas derivadas desses primeiros idiomas que foram fruto de uma confusão promovida por Deus para impedir aquele empreendimento pecaminoso. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 93, diz o seguinte: os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho se tornou o memorial de sua loucura. No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho, confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. Veja que mesmo hoje, muitas pessoas seguem as mesmas pegadas dos construtores da Torre de Babel. Como assim? Confiando em si mesmas, em suas obras, em seus feitos, querendo tornar célebre seu nome e não o de Deus, e rejeitando a lei de Deus, a palavra de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou a sua oferta, e aqui na torre nós vemos o mesmo espírito. É o que nós queremos, não importa o que Deus quer, não importa a palavra de Deus, o que importa é a nossa opinião, aquilo que nós queremos fazer. E finalmente, quinta-feira, a leitura era Gênesis 11, 8, 9, 9 verso 1, em comparação com Gênesis 1, 28. Porque a dispersão ocasionada por Deus foi redentiva. Deus sempre age de forma redentiva, você percebe isso na Bíblia claramente, em todas as atitudes dele, mesmo quando ele tem que intervir de maneira mais drástica na vida dos seres humanos. Para que não sejamos espalhados por toda a terra, era o que eles queriam fazer. Mas Deus queria que eles se espalhassem, levassem a sua mensagem, povoassem a terra. Curiosamente, o nome Babel, que significa porta de Deus ou porta dos deuses, está relacionado com o verbo Balal,
que significa confundir, para terem desejado chegar à porta de Deus, por se considerarem como Deus, acabaram confundidos e muito menos poderosos do que antes. Toda vez que o ser humano quer se colocar no lugar de Deus, quer se exaltar como um Deus, as coisas não dão certo. Tudo acaba em confusão. Se eles tivessem continuado sem ser impedidos, teriam pervertido o mundo já no início, pouco depois do dilúvio. Aquela confederação foi fundada de modo revoltoso, sempre o espírito de revolta, de subversão por trás das atitudes. Um reino estabelecido para a exaltação própria, no qual Deus não poderia ter domínio nem honra. Enfim, eu postei aqui no meu canal, quero recomendar para você um vídeo com o título Lições da Torre de Babel e de Sodoma. Quando analisamos em retrospectiva, olhando para trás, esses juízos de intervenção de Deus, tanto por ocasião do dilúvio, aqui na Torre de Babel e também em Sodoma, nós percebemos alguns padrões de comportamento nesses seres humanos pecadores aqui, não arrependidos. Nós vemos uma desobediência à lei de Deus, nós vemos desprezo pela palavra de Deus, nós vemos a desvalorização do casamento que Deus criou originalmente, nós vemos idolatria, perversão, arrogância, vaidade, tudo isso, todo esse pacote de coisas ruins está presente tanto lá naqueles que viveram antes do dilúvio, quanto aqui nesses construtores da Torre de Babel, quanto também lá ali entre os que moravam em Sodoma e Gomorra. E nesses três casos Deus interveio de maneira direta com juízos. Nós temos esses três exemplos e outros mais na Bíblia para seguir e, por contraste, não fazer o que eles fizeram de errado. Nós devemos nos apegar à vontade de Deus, à palavra de Deus revelada. Devemos entender que o plano de Deus para nós sempre é o melhor, que nossas atitudes e tentativas de substituição do que é adoração, do que é redenção, do que é o plano de Deus para a humanidade, esses esforços humanos sempre acabam em fracassos. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus e entender que Ele sempre tem o melhor para nós. Deus nos ajude e que possamos perceber também, como diz Ellen White aqui no finalzinho da lição de sexta-feira, no livro Patriarcas e Profetas, páginas 90 e 91, que um dos propósitos desses pecadores era perverter, desviar a mente das futuras gerações, levando-as à idolatria. Não permitamos realmente que as novas gerações sejam pervertidas por aqueles que querem construir um sistema humano de religião, um sistema humano de tentativa de autorredenção, de envaidecimento, mas que nós ensinemos às gerações, aos nossos filhos, à nossa igreja, que o plano de Deus sempre é o melhor e que nós temos que nos submeter à vontade dele e perceberemos com isso que realmente foi a melhor escolha que podíamos ter feito em nossa vida. Que o espírito de Babel não seja o nosso espírito, não nos contamine, que em lugar de arrogância e soberba possamos ter humildade e submissão. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa lição da Escola Sabatina, que nos ensina por contraste o que não devemos ser e nem fazer. Ajuda-nos a ser humildes, obedientes, submissos, porque essa é a escolha mais sábia que podemos fazer em relação com o nosso livre-arbítrio e a Tua vontade. Ó Deus, dá-nos a Tua paz. Abençoa a nossa vida, nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.